Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nossas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, e nós vamos conversar hoje com a doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, coordenadora do programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutora Albertina Duarte, tudo bem com a senhora? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, colaborar mais uma vez com a gente. Tudo bem, Mauro, muito prazer. Eu tenho muita felicidade de ser uma das pessoas bem antigas do Gente que Fala, então muito feliz de estar aqui com vocês. A sua participação com a gente é tradição, sempre trazendo informações importantes sobre a saúde da mulher, sobre a saúde das adolescentes, e é sobre as adolescentes, sobre as jovens, que nós vamos falar hoje. O Brasil é um país em que, culturalmente, mulheres jovens são mães. Em 2021, 40% dos 2.600.000 brasileiros nascidos vivos eram filhos de mães de até 24 anos de idade. Olhando para uma faixa etária ainda mais específica, a de crianças e adolescentes grávidas abaixo dos 14 anos, foram 17.415 bebês nascidos no país num único ano. Doutora Albertina Duarte, o que esse cenário de mulheres jovens sendo mães no Brasil nos traz? O que significa esse cenário? Querido Mauro, querida ouvintes e participantes do Gente que Fala. Bem, nós temos uma situação concreta, 450 mil, em torno de 400 mil adolescentes de 10 a 20 anos são mães, não é que engravidaram, são mães. Então, nós temos anualmente 420, vamos dizer, 400 mães e 400 crianças. Então, nós temos uma cidade de 800 mil pessoas nascendo todo ano no Brasil. Isso vai fazer um impacto na economia, porque a gravidez na adolescência é uma situação feminina. Quem cuida dessas meninas são as mães, as avós maternas, porque a renda do menino ela não está participando. Ela é abandonada, essa menina, em 60% ainda na gravidez. Ela está fora do mercado de trabalho, ela está fora da escola. Então, se nós temos uma população de mulheres até 24 anos, quase metade sendo mãe até 24 anos, que é o momento da formação. Então, há uma desigualdade com os países desenvolvidos. A gravidez para as mulheres mais favorecidas, ela vai acontecer depois dos 30 anos. Então, essa mulher que engravida, ela não tem oportunidades no mercado de trabalho. Se nós temos uma adolescente, praticamente a cada 22 minutos, de 10 a 14 anos, que é mãe, imagina uma desgraça, assim, uma situação dessas. 48 meninas são mães por hora no Brasil até 20 anos. Então, mostra que é preciso investir na educação para que essa menina que engravidou volte para a escola, volte para o mercado de trabalho, se prepare para ser economicamente independente. Além de tudo, essa menina que foi grávida na adolescência, ela é filha e neta de alguém que foi adolescente, mãe. Então, ela tem estruturalmente uma cultura de submissão e de dependência. Se eu luto pela liberdade da mulher, se lutamos pela igualdade, eu não posso não posso aceitar, não. Eu não posso divulgar a gravidez na adolescência. Eu preciso atuar na prevenção da gravidez na adolescência. Essa prevenção da gravidez, a mulher tem direito de ter filhos a hora que ela quiser, né? Nós temos aí exemplos de mulheres com mais de 40 anos
Em 45 anos eu faço parto de muitas mulheres dessa idade, mas eu prefiro fazer o parto de uma mulher de 51 anos do que de uma de 15, porque a de 15, ela foi, não um desejo, foi um acaso, um acontecimento. E isso é muito grave. Gravidez é uma coisa muito séria para ser não planejada. A senhora falou em prevenção. Por mais que se fale em prevenção, por mais que se saiba dos métodos contraceptivos que estão aí à disposição, por que a gravidez na adolescência, a gravidez na jovem acontece de forma não planejada? Mauro, eu quero repetir o que eu tenho falado durante a minha vida. Os adolescentes conhecem os métodos. Essa pesquisa nos anos 95 foi mostrada e nós não tínhamos nem internet. Então, se você pensar, hoje, o copinho vaginal para menstruação é um objeto de desejo, né? Então, as meninas querem essa mudança de comportamento. Por que a camisinha não pega, né? Por que os métodos não são tão aceitos? Bem, a menina, essa pesquisa foi feita e ganhou prêmios, fez parte da minha tese. Veja, a menina tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Essa situação de insegurança dificulta a prevenção. Então, em vez de nós insistirmos conheça os métodos, nós estamos insistir, conheça você, diga não, exija como uma prova de carinho a camisinha. O menino tem que usar o preservativo. O preservativo é a forma de carinho com ele e com a companheira. E a menina, diga, não é não, diga sim a você. Se você não está usando o método, você nunca tenha uma relação sem o preservativo. Você tem a camisinha feminina, que é o preservativo feminino. Você pode sair de casa com ela. Agora, as meninas têm muito conhecimento da pílula do dia seguinte. Por quê? Sabem que a pílula do dia seguinte vai evitar. Então, eu divulgo a pílula de todo dia, o preservativo de todo dia. E os pais, e a escola, e nas unidades básicas, nós temos que fazer cada vez mais rodas de conversa. Esse é um projeto-lei que eu estou divulgando e exigindo, essa roda de conversa que vai falar dos medos, dos tabus. Não é divulgando a sexualidade. Conhecer a violência ajuda a gente a diminuir a violência. Conhecer a sexualidade ajuda a ter atitudes de prevenção. A senhora destacou logo na abertura as questões financeiras, econômicas que acabam ocorrendo e que acabam abalando a família por conta de uma gravidez não planejada. São inúmeras as consequências, né? A mudança radical que vai acontecer na vida dessa jovem. Os dados mostram que 80% das garotas que engravidam ainda novas deixam a escola e que 60% acabam abandonadas, tendo que lidar com a situação sozinhas. Então, não é só uma questão financeira, uma questão também o emocional, evidentemente. Sabe, Mauro, foi feita uma pesquisa na Escola Paulista muito forte, que as meninas adolescentes culpavam os seus filhos pelo término, pela mudança da adolescência. Então, a violência contra os adolescentes, contra seus filhos, acaba ficando uma situação muito forte. Veja, essa menina não está preparada para ser mãe. Ela ainda deixou de ser filha. Eu estou dizendo principalmente na gravidez com menos de 15 anos. E também na gravidez até 19 anos. Porque é uma gravidez de abandono. Ela não está com o companheiro, ela conhece há muito pouco tempo. E por mais que ela diga, adorei ser mãe, é tudo para mim, meu filho, claro, uma criança é saudada, mas com os dias que passam, essa menina percebe que ela é discriminada, ela não é convidada para a festa de 15 anos, ela não consegue participar da balada. Então, o que lhe resta? Resta ela ter um outro namorado e engravidar de novo. 40% das adolescentes assumem, né, o seu filho, são abandonadas, e aí elas encontram um companheiro. E esse companheiro
ela é, naquele momento, uma salvação. A criança chama de pai o novo namoro, porque ele não tem pai. E aí essa menina fala, agora vai dar certo. A família fala, vai dar certo. Ela não tem coragem. Se na primeira gravidez ela não exigiu métodos anticoncepcionais, ela não vai. Então, acontece uma segunda gravidez numa situação muito mais difícil, porque ela não acha que vai acontecer riscos. Então, ela pode ser abandonada de novo, ou o atual namorado, ele não vai tratar o enteado da mesma forma que trata essa criança. Então, cria um caos já. E aí ela não volta para a escola. A dependência econômica dessa mulher que engravida na adolescência é cruel. É uma das situações que me preocupa muito. Nos países desenvolvidos, veja, a China, 1% do seu PIB é gasto com gravidez na adolescência. Na Etiópia e nos países da África, Uganda, é 30% do PIB que é gasto. Mas na Inglaterra, nos países desenvolvidos, né, é 1%. Portugal é 2%, porque conseguiram uma campanha de diminuição da gravidez. E o Brasil, 10% do seu PIB é gasto com efeitos da gravidez na adolescência. Isso representa mais de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, imagina se nós tivéssemos 4 bilhões de reais investidos em saúde, educação, em esporte, em cultura, né? Então, se nós pensarmos hoje que se essa menina souber o desejo de ser mãe, ele tem que ser garantido institucionalmente, na Constituição. Mas quando que esse desejo ele precisa ser na adolescência? Não, ele pode ser depois dos 30 anos, pode ser depois dos 35. Isso que é, porque essa menina não vai dizer, eu não desejei. Ela vai falar, eu sou médica há tantos anos, ela vai dizer, não, eu quis mesmo. Que é até uma forma dela se sentir não pressionada, né? Eu nunca perguntei para um adolescente se quis engravidar. A minha pergunta é, com quantos anos você quer que seu filho engravide ou a sua filha engravide? Ah, depois dos 30. E por quê, querida? Ah, porque assim ele está preparado, ela está preparada para enfrentar a vida. Essa é a pergunta. Agora, ela não é culpada. Uma menina grávida, adolescente, ela é vítima de uma sociedade que não deu a educação adequada, de uma família que não conseguiu romper aquele laço de dependência, uma vez que ela já era, muitas vezes, filha dessa mãe, filha de uma mãe adolescente, ela não teve... Nós temos um sistema único de saúde que mostrou a sua eficácia agora na questão da Covid. Nós precisamos retomar que o SUS acolha os direitos reprodutivos das mulheres com os métodos anticoncepcionais, DIU, que é anticoncepcional de longa duração. Quer dizer, nós temos todo esse aparato, somos o país que tem o melhor sistema único de saúde do mundo. Eu não sou fanista, eu sou uma pesquisadora. Eu pesquisei em vários países. Então, eu posso dizer que a gente tem isso. Então, é inconcebível que o Brasil tenha o mesmo índice de Bolívia, do Peru, do Equador, dá um índice maior do que da Argentina e maior do que o Chile. Então, nós precisamos pensar que a gravidez na adolescência é um problema social e de saúde pública e que precisa ser enfrentado com uma política pública. E esse é o desafio. E quais são as pastas envolvidas nisso tudo? A senhora coordena o Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, nós temos a saúde, temos a educação, temos a assistência social. Como é que isso tudo se junta? Olha, estou muito feliz, Mauro, porque o Programa do Adolescente ganhou vários prêmios. Quer dizer, inicialmente foi apontando por que os adolescentes se engravidam, que não é falta de acesso aos métodos, não é falta de conhecimento, é falta de habilidade de lidar com a situação. E a gente entendendo isso, envolvendo a educação, com o programa Prevenção também se ensina, envolvendo a saúde, nós conseguimos reduzir a gravidez da adolescência de 10
a 20 anos, que é essa faixa considerada adolescente, 69%, mesmo durante a pandemia. Nós reduzimos a gravidez. E eu tenho recebido vários convites nessa pandemia online, como é que a gente estava fazendo, né? Então, reduzimos a gravidez de 10 a 14 anos em 20 anos em 73%. Isto mostrou que é possível, e a gente está aqui para mostrar para o Brasil o que nós fizemos. Primeiro, não culpar adolescente, acolher, fazer espaços de acolhimento. A gente está construindo cada vez mais a linha de cuidado, que todas as unidades básicas acolham o adolescente, e postos, como a gente tem, que são as casas do adolescente, em regiões vulneráveis, como Heliópolis, como Carapicuíba, como Itapetininga. Então, o fato de ter essas unidades, que são casas, que não é casa, é centro de atenção à saúde do adolescente, fez com que esses adolescentes, meninos e meninas, pudessem ser acolhidos. Então, Sistema Único de Saúde acolhendo os adolescentes, a educação participando, o esporte participando. E agora nós vamos começar com uma campanha muito importante na Casa do Adolescente de acolhimento aos imigrantes e filhos de imigrantes, porque a gente sabe que eles não participam do Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante que a gente também inclua o menino. Na Grécia, que é um país muito pobre, que tem uma economia pobre, o menino se sente envergonhado de ter um filho abandonado na adolescência. Então, a gravidez na adolescência na Grécia é extremamente baixa por conta do menino que se sente envergonhado. Então, ele não quer, ele não tem condição, não quer. Portugal teve uma política tão importante que hoje são só os ciganas, as meninas ciganas, cujos rituais saem da previsibilidade, né, que é outra situação. A gente acabou de fazer um livro muito lindo, Mauro, que é Histórias das Mulheres Adolescentes, de Guiné-Bissau, de São Paulo e de Portugal. E as histórias são muito parecidas. Todas muito dependentes, muito sozinhas, muito abandonadas. Elas não se dizem arrependidas, mas se dizem com um fardo de estar grávidas adolescentes. Doutora Albertina Duarte, vamos fazer aqui a nossa prestação de serviço, levar informação, então, a respeito dos métodos contraceptivos, o que tem aí de anticoncepção à disposição de todos e de todas, e quais são os mais usados, quais são os que trazem menos efeitos colaterais? Então, na verdade, o Sistema Único de Saúde tem disponibilizado o preservativo, disponibiliza o preservativo feminino menos, não são todas as unidades básicas do Brasil, mas em São Paulo a gente tem feito um esforço. Nós temos uma batalha agora pela pílula do dia seguinte, que também já está disponível. Então, os métodos hormonais são os mais usados. Hoje, muitas meninas falam, pílula engorda, eu não queria. Então, era preciso, importante, divulgar os DIUs. Os DIUs fazem parte dos LARCs, são anticoncepcionais de longa duração. Mas existem os DIUs hormonais e não hormonais. Então, seriam importantes poder oferecer. O DIU existe, mas tem DIU vencendo o prazo, que não é utilizado, que não é colocado. E também existem os adesivos, que também não são todos divulgados, e há também os chamados chips, que são os implantes que são facilmente colocados e que também poderiam ser parte desse conjunto que é muito usado em vários países. Então, eu volto a falar que o DIU está acessível, é possível colocar. Há DIUs que duram 5 anos, 7 anos, 10 anos. Então, essa desmistificação do DIU era importante. Agora, nós estamos trabalhando com dupla proteção. A camisinha, né, o homem tem que ser incluído. A camisinha ela vai diminuir o risco preservativo
o condom, o preservativo masculino, vai diminuir HPV, vai diminuir doenças sexualmente transmissíveis e prevenir a gravidez. Quer dizer, e tem que desmistificar a gravidez, ter relações com camisinha aumenta o prazer. Por que aumenta o prazer? Porque o contato pele com pele fica menor, porque o menino fica com mais habilidade de se conhecer, ele coloca, é como um passo de dança, ele vai aprender a se conhecer. E pode fazer parte de um ritual de conhecimento. Ele coloca a camisinha ou a menina coloca nele. Ou ele também pode colocar o preservativo feminino nela. Mas esse tabu, ele não existe, ele existe, é medo, é divulgação. Quer dizer, mas eu pensei que era possível, né? Eu tenho falado isso, uma camisinha de time de futebol. Quer dizer, quem sabe se ajudava, quem sabe se um jogador como o Cristiano Ronaldo, ou como o Messi, ou como o Neymar, vista a camisa, previna a gravidez. Né? Eu tenho falado isso, mas até agora não consegui que nenhuma firma pensasse nisso. Mas fica aí, do gente que fala, essa proposta. Está dada a sugestão. A sugestão. Doutora Albertina, a senhora falou das consequências não só da gravidez indesejada, mas as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, a questão do HPV. Como é que está a vacinação contra o HPV? Como é que está a consciência em relação a essa necessidade? Olha, a vacina do Covid teve uma resposta e a vacina do HPV caiu no estado de São Paulo. A segunda dose, praticamente metade só que foi feita. Nós tivemos uma grande campanha na primeira, ganhamos recordes, 90% foram vacinados, a segunda não. E no Brasil, a avaliação muito ruim. Então, a vacina do HPV ela está sendo vencida nas unidades e é preciso que a gente retome. A campanha de vacinação tem que incluir, aproveitar agora que nós saímos dessa grande conquista de vacinar jovens e crianças. Quer dizer, a vacina do HPV não aumenta nenhuma vontade de ter relação, ela previne. Por que ela é dada na adolescência, de 10 até 15 anos? Porque aumenta os anticorpos. Mas ela pode ser dada em qualquer fase, até 24 anos, 25 anos. Aliás, estou num trabalho agora querendo que haja a vacina do HPV nas mulheres que foram vítimas de violência. Porque a vacina do HPV diminui os anticorpos mais tarde, mas ela tem construção de anticorpos, sem dúvida nenhuma. Então, a vacina do HPV tem que fazer parte do calendário vacinal dos nossos adolescentes. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, o nosso tempo já está se esgotando, a gente vai aqui para o encerramento dessa edição do programa Gente que Fala. A sua despedida, a sua mensagem final a respeito desse nosso tema. Querido Mauro, queridos ouvintes, participantes, espectadores do Gente que Fala, eu quero dizer que a saúde da mulher é uma saúde que pode ter muito avanço na prevenção. O câncer de colo de útero, ele pode não existir mais no Brasil. Ele custa muito caro para a vida das mulheres. Não é só financeiramente, é fisicamente. E nós temos uma cobertura muito baixa do exame de Papa Nicolau, que é muito fácil de ser feito. Nós temos o câncer de mama, 60 mil casos e 20 mil mortes, porque é feito o diagnóstico tardiamente. Então, nós vamos entrar agora estamos no outubro, que é Outubro Rosa, onde a gente pode fazer a prevenção do câncer de mama, com a mulher se examinando, fazendo exames periódicos, não é se examinando para palpar o nódulo, mas para se conhecer. Está diferente a minha mama? Vamos rápido fazer a mamografia, que nós temos estrutura para isso. Nós mostramos agora como que a gente pode tratar a Covid. Olha só, teve tantas UTIs feitas, nós não precisamos da mulher da UTI. Os direitos reprodutivos da mulher, os direitos à saúde. Então, eu volto a falar, saúde da mulher
tem que ser garantida. Câncer de mama, câncer de colo, é possível e necessário evitar. E nenhuma mulher morrer de mortalidade materna, porque o pré-natal adequado, o pós-parto adequado, garante a saúde da mulher. Muito obrigado, doutora Albertina Duarte Takeuchi, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, médica ginecologista, obstetra, aqui por essa nossa conversa com o programa Gente que Fala. A gente vai colocar um ponto final nessa edição. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM. Na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você, do outro lado, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, aqui no programa Gente que Fala, a partir do meio-dia, pela UTV. Um abraço a todos.